História real da vovó. A vovó que descobriu um segredo chocante na lua de mel. Era uma vez, na pitoresca vila de Beira do Mar, um lugar onde o sol parecia brilhar mais intensamente e o mar sussurrava segredos antigos. Lá, Ana, uma jovem romântica com olhos brilhantes como estrelas, acabara de se casar com Ricardo, o amor de sua vida. A felicidade irradiava deles, enquanto caminharam de mãos dadas pela orla, prontas para embarcar na aventura de suas vidas. Mas o que era para ser uma lua de mel tranquila, logo se tornaria um pesadelo. Certa tarde, atraídos pela sombra de uma imponente mansão antiga, eles decidiram explorar. A fachada deteriorada contava histórias de outrora, com janelas quebradas e eras se agarrando às paredes. Ao entrar, um cheiro de mofo e madeira velha invadiu o ar. Os passos de Ana ecoavam pelo corredor vazio, e ela sentia uma expectativa crescente dentro de si. Algo a chamava. O mistério estava por trás daquela estrutura ancestral, seguindo o impulso que, ao começar a ler, cada palavra parecia ressoar como um eco sinistro em sua mente. Era uma mensagem de amor e traição, revelando que sua família tinha laços sombrios com a história da mansão. Um nó se formou em sua garganta. Seu pai sempre dissera que eles eram oriundos de gente honesta. Mas ali, em suas mãos, estava a prova do contrário. Enquanto Ana mergulhava nas revelações, Ricardo, alheio à tempestade que se formava, sentia a pressão sobre seus ombros aumentar. O proprietário da mansão, um homem de olhar penetrante e sorriso perturbador, havia se aproximado dele. Havia interesses sombrios em jogo, e Ricardo começou a sentir que essa jornada de amor poderia custar mais do que imaginava. Conversas sussurradas e olhares furtivos criavam um ambiente de tensão palpável. Ana lutava para conciliar seu amor por Ricardo com a vergonha e o medo que a mensagem trazia. A sensação de traição que corria nas veias de sua família era um peso difícil de carregar. A cada segundo, ela sentia. Uma reviravolta a aguardava, e ela tinha que escolher se deveria enfrentar o passado ou deixar que ele os consumisse. Ao investigar, um labirinto de segredos se abria, trazendo à tona não apenas o passado de Ana, mas também a conexão inesperada entre ela e aquele misterioso proprietário. Em meio a lágrimas e medo, uma pergunta ficava ecoando: qual seria o preço a pagar pela verdade que poderia destruir tudo que ela amava? Um porta-retrato ali pendurado, representando um ancestral distante, parecia observar tudo em silêncio, como se aguardasse a decisão de Ana. E com isso, o capítulo dela se tornava mais complexo, mais intenso. As respostas estavam próximas, mas as consequências pareciam sombrias. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não que sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Ana lutava contra o turbilhão de emoções, o peso daquelas palavras ecoava em sua mente. Traição, vergonha, segredos. O olhar atento do proprietário da mansão parecia penetrar em sua alma como se soubesse a verdade oculta que ardia dentro dela. As paredes, testemunhas silenciosas de um passado sombrio, adquiriram vida, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer cresceu em seu peito. Ricardo, por sua vez, começou a se sentir inquieto. A tensão no ar era palpável
palpável. Ele notou a fúria e a angústia nos olhos de Ana, mas não sabia que o que se escondia por trás daquela... Um barulho ensurdecedor, como um estrondo, reverberou pela mansão. A porta de entrada se abriu violentamente e uma figura apareceu do lado de fora. Era Maria, a irmã de Ana, com o rosto pálido e os olhos arregalados de terror. Ana, você precisa vir comigo. Eles descobriram. É como se o tempo tivesse congelado. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Descobriram o quê? Ana perguntou, espantada. O que está acontecendo, Maria? Sobre o passado da nossa família. Não temos tempo. Vamos! Maria respirou fundo, mas seu olhar revelava pânico, e isso fez o coração de Ana acelerar ainda mais. Ricardo ficou paralisado. O que a irmã dela sabia que ele não sabia? O que mais havia de oculto? Sentiu-se como se estivesse no centro de um pesadelo sem fim. O proprietário da mansão sorriu. O passado sempre tem um jeito de reaparecer, não é mesmo? Ana, desapontada em um momento de revelação, lutava contra as lágrimas. O que Maria queria dizer? O que mais estavam escondendo dela? No entanto, em meio àquela confusão, um grito cortou o ar. Uma luz ofuscante surgiu na entrada da mansão e todos se viraram. Um carro de polícia estava estacionado em frente à porta. Sirenes soaram e luzes giratórias se acenderam. Esse lugar não é seguro! Gritou Maria, puxando Ana pelo braço. O homem da mansão olhou para a polícia e seu sorriso desapareceu. Em um movimento súbito, ele se virou e entrou em uma porta lateral da casa, desaparecendo na escuridão. Ana e Maria estavam paralisadas diante do que estava prestes a acontecer. Ricardo correu atrás do homem, mas ele era rápido. Pare! Ele gritou, mas sua voz soou como um eco, perdido entre as paredes. Os policiais chegaram e a atmosfera estava carregada de tensão. Ana sentia uma mistura de pânico e curiosidade. Ricardo virou-se para ela. Você sabe de algo? A mente de Ana estava confusa, mas em um lampejo lembrou-se da carta que ainda estava em sua mão. Ricardo, a carta! Ela fala sobre nosso passado. Talvez tudo o que precisamos entender está ali. Mas antes que pudesse completar a frase, um grito aterrorizante ecoou na mansão. Todo mundo para fora! Agora, o oficial da polícia ordenou, mas um peso enorme já se formava em seu estômago. Ana sabia que seus segredos estavam se desdobrando, mas o que isso significaria para eles? Sem saber o que fazer, Ana olhou para Ricardo e Maria, e um sentimento de desespero tomou conta dela. As sombras do passado estavam prestes a engoli-los. O que mais estava escondido? O que a verdade revelaria naquela noite fatídica? E a conexão entre ela, Ricardo e o proprietário da mansão? Tudo parecia estar desmoronando, e Ana percebeu que talvez nunca mais fosse a mesma. E enquanto os gritos e a confusão aumentavam, algo congelou seu coração. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. A escuridão da mansão parecia mais profunda do que nunca, e uma nova tempestade se formava acima deles. O que viria a seguir? Ana olhava para Ricardo e a confusão em seus olhos era palpável. A polícia estava ali. O caos se aproximava. Maria segurou firme a mão de Ana, puxando-a para fora da mansão. Rápido! Precisamos sair! Não podemos ficar aqui! O coração de Ana disparava e o eco no grito dentro da mansão ainda ressoava em sua mente, enquanto a adrenalina fazendo seu corpo vibrar. O oficial da polícia, impassível, começou a organizar a multidão que se aglomerava diante da mansão.
todos para longe! Vamos fazer uma busca! A tensão estava atravessada no ar. Ricardo, ainda inquieto, virou-se para Ana. O que mais você sabe? O que está acontecendo? O som estrondoso da porta batendo ecoou nas paredes. E Ana sentiu um vazio crescente dentro dela. Ricardo, a carta! O que ela dizia? Pode nos ajudar, mas eu preciso de tempo para entender. O desespero em sua voz fez os olhos de Ricardo brilharem com preocupação. Mas a urgência da situação não permitia que eles parassem para discutir. Maria já estava puxando Ana em direção à saída. No entanto, antes que pudessem deixar a mansão, um grito estridente cortou o ar. Parem todos! Não se movam! Era o homem da mansão, surgindo como uma sombra, parado com uma expressão feroz. Ele brandia algo na mão, um objeto prateado que cintilava sob a luz das sirenes. Se você quer saber a verdade, venha comigo! Sua voz, ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, flutuava na atmosfera. Ana sentiu uma onda de pavor e curiosidade. Ricardo se entreteve, colocando-se entre ela e o homem. — O que você quer? O que quer de nós? O homem sorriu. Um sorriso que parecia conhecer muitos segredos. A verdade é um fardo pesado. Você não pode simplesmente decidir ignorá-la. Chega de jogos! Gritou Maria com a voz embargada. A tensão explodiu e a multidão ficou paralisada, em suspense. A sirene da polícia ecoava, mas a cena estava congelada como um quadro de incerteza. O homem virou-se ligeiramente, como se estivesse medindo os riscos. Ana, você não sabe quem você realmente é. Ele sussurrou, sem desviar o olhar. E eu sei quem você é. Ana sentiu o sangue baixar. Um riso ecoou entre os presentes. Você é mais do que pensa. É uma herdeira. Palavras que pareciam selar seu destino ressoaram pelo ar. O que ele quis dizer com isso? Ana se sentira exposta e as pernas tremiam sob ela. A pressão da revelação inundou-a. Não, isso não pode ser verdade. Ela girou buscando os rostos conhecidos, buscando apoio. E se for? O homem disse. Quase com prazer. Sua família, a verdade, tudo está prestes a ser revelado. Nesse momento, um carro preto acelerado apareceu de repente, parando de forma abrupta na frente da mansão. As portas se abriram com força e duas figuras saíram rapidamente. Um homem e uma mulher com expressões severas. Saia do caminho! O homem gritou para a polícia. E no meio do tumulto era impossível não perceber a semelhança entre eles e Ana. Eles eram idênticos. Ana paralisou. Quem são vocês? A dúvida tomou conta dela, enquanto a presença deles a envolvia. Ricardo olhou para Ana confuso e aninhou sua mão na dela. Mas ela não sentia mais segurança. Ana, o que está acontecendo? O homem da mansão riu, seu sorriso ganhando um novo significado. É hora de você conhecer sua verdadeira linhagem. E, enquanto os gritos e a confusão cresciam, as novas figuras se aproximaram, os olhos fixos em Ana, como se fossem portadores de uma verdade que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido atrás daquelas portas? O que a conexão deles significava? A escuridão da mansão parecia absorver o que estava prestes a se revelar, e Ana sentiu um gelo percorrer suas veias. Que segredos a verdade traria à luz? O que aconteceria a seguir?
Enquanto o mistério se desenrolava, Ana sabia que tudo o que ela pensava saber estava prestes a desmoronar, deixando somente perguntas pairando no ar. Ana estava paralisada, o olhar marejado fixo naquele casal que parecia ter saltado de um pesadelo. Eles eram iguais a ela. O homem da mansão observava, um sorriso intrigante nos lábios, como se estivesse antecipando a catarse emocional que estava prestes a acontecer. Quem são vocês? Ana quase gritou, a voz tremendo. O homem e a mulher se aproximaram, seus olhos castanhos, penetrantes, como se estavam buscando algo oculto na alma de Ana. Nós somos seus irmãos, Ana, disse Ricardo em choque. Cerrou os punhos. Irmãos? Como assim? Isso não faz sentido. A confusão pairava no ar, densa como um nevoeiro. O homem se adiantou, o semblante sério. A verdade que você ignorou por tanto tempo finalmente voltará à superfície. A sua linhagem é mais complicada do que imagina. O homem da mansão riu, como se desfrutasse do espetáculo. Vocês não têm ideia do que está por vir. Ele olhou para Ana, seu olhar cheio de malícia. Se você não entender seu passado, não poderá abraçar seu futuro. As sirenes da polícia ecoavam enquanto o oficial tentava controlar a agitação ao redor. Pessoas observavam com olhos curiosos e preocupados. Irmãos, isso é absurdo! Ana gritou, ainda tentando processar a revelação. A mulher, que não parecia mais velha do que Ana, puxou a mão dela. Precisamos conversar, Ana. Não estamos aqui por acaso. Mas antes que pudesse completar, um grito rasgou o ar. A multidão se agitou e um estrondo surgiu do interior da mansão. Todos se viraram para a porta, que agora balançava com a força de um vento invisível. De repente, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. Uma figura encapuzada apareceu, a silhueta marcada por uma aura sinistra. Um frio percorreu a espinha de Ana. Vocês não deveriam estar aqui! A voz era rouca, cheia de fúria, e em um movimento rápido, a figura ergueu um objeto prateado que refletiu a luz das sirenes. A verdade deve permanecer oculta! Um grito coletivo ecoou, enquanto a atmosfera se tornava tensa, pesada. O homem da mansão arqueou as sobrancelhas. O que você está fazendo aqui? A tensão estava palpável. O encapuzado riu. Uma risada baixa e ameaçadora. Vocês vão se arrepender de ter vindo! Ah! E assim tudo aconteceu em um piscar de olhos. A figura tirou o objeto prateado, uma lança feita de metal reluzente, em direção à multidão. O tempo parecia desacelerar. Ana sentiu que seu coração parava. O ar queimava nos pulmões. Mas em um instante, Maria se jogou na frente de Ana, agarrando a lança com uma força desesperada. O impacto foi devastador. Maria caiu no chão, os olhos ardendo de dor. Não, Maria! Ana gritou, o desespero consumindo-a. Ricardo correu para proteger Ana, mas era tarde demais. O homem da mansão ficou paralisado, o olhar completamente chocado. As sirenes da polícia aumentavam, mas nada parecia importar. Todo o caos se concentrou naquela única fração de segundo. Depois de tudo isso, você ainda quer saber a verdade? O homem encapuzado rosnou, a voz carregada de desprezo. O passado não pode ser mudado, Ana. E ela soube naquele instante que a revelação a aguardava. Não importa o custo. A multidão se agitava.
Gritos de pânico misturavam-se ao som do sirene. Ana olhou para Ricardo. A dor em seus olhos refletia a profundidade do medo e da incerteza. O que mais estava escondido? A verdade sobre sua família agora estava prestes a desmoronar ao seu redor. Maria estava ferida e a única certeza eram as perguntas no peito de Ana. O que significava tudo isso? E quem realmente eram aqueles irmãos que apareceram do nada? A escuridão estava se aproximando de uma forma que ninguém poderia entender. O que mais aguardava na sombra? Ana estava paralisada, o olhar marejado fixo naquele casal que parecia ter saltado de um pesadelo. Eles eram iguais a ela. O homem da mansão observava, um sorriso intrigante nos lábios, como se estivesse antecipando a catarse emocional que estava prestes a acontecer. "Quem são vocês?" Ana quase gritou, a voz tremendo. O homem e a mulher se aproximaram, seus olhos castanhos penetrantes como se estavam buscando algo oculto na alma de Ana. "Nós somos seus irmãos, Ana", disse a mulher, a voz calma, mas carregada de emoção. "Sua verdadeira família." Ricardo, em choque, cerrou os punhos. "Irmãos? Como assim? Isso não faz sentido." A confusão pairava no ar, densa como um nevoeiro. O homem se adiantou, o semblante sério. "A verdade que você ignorou por tanto tempo finalmente voltará à superfície. A sua linhagem é mais complicada do que imagina." O homem da mansão riu, como se desfrutasse do espetáculo. "Vocês não têm ideia do que está por vir." Ele olhou para Ana, seu olhar cheio de malícia. "Se você não entender seu passado, não poderá abraçar seu futuro." As sirenes da polícia ecoavam enquanto o oficial tentava controlar a agitação ao redor. Pessoas observavam com olhos curiosos e preocupados. "Irmãos? Isso é absurdo!" Ana gritou, ainda tentando processar a revelação. A mulher, que não parecia mais velha do que Ana, puxou a mão dela. "Precisamos conversar, Ana. Não estamos aqui por acaso." Mas antes que pudesse completar, um grito rasgou o ar. A multidão se agitou e um estrondo surgiu do interior da mansão. Todos se viraram para a porta, que agora balançava com a força de um vento invisível. De repente, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. Uma figura encapuzada apareceu, a silhueta marcada por uma aura sinistra. Um frio percorreu a espinha de Ana. "Vocês não deveriam estar aqui." A voz era rouca, cheia de fúria. E em um movimento rápido, a figura ergueu um objeto prateado que refletiu a luz das sirenes. "A verdade deve permanecer oculta." Um grito coletivo ecoou enquanto a atmosfera se tornava tensa, pesada. O homem da mansão ficou paralisado, o olhar completamente chocado. As sirenes da polícia aumentavam. Mas nada parecia importar. Todo o caos se concentrou naquela única fração de segundo. "Depois de tudo isso, você ainda quer saber a verdade?" O homem encapuzado rosnou, a voz carregada de desprezo. "O passado não pode ser mudado, Ana." E ela soube naquele instante que a revelação a aguardava, não importa o custo. A multidão se agitava, gritos de pânico misturavam-se ao som da sirene. Ana olhou para Ricardo. A dor em seus olhos refletia da profundidade do medo e da incerteza. O que mais estava escondido? A verdade sobre sua família agora estava prestes a desmoronar ao seu redor.
Maria estava ferida e a única certeza era das perguntas no peito de Ana. O que significava tudo isso? E quem realmente eram aqueles irmãos que apareceram do nada? A escuridão estava se aproximando de uma forma que ninguém poderia entender. Então um ruído ensurdecedor cortou o ar. O encapuzado atirou o objeto prateado com força. Mas antes que ele pudesse atingir qualquer um, uma explosão repentina irrompeu a poucos metros, enviando uma onda de choque pela multidão. Um clarão ofuscante iluminou a noite, e a fumaça começou a se espalhar, fazendo todos tossirem e se afastarem do local. O silêncio tomou conta por um breve momento, antes de gritos e tumulto preencherem o ar. Ana caiu, segurando a mão de Ricardo. O que foi aquilo? A sensação de desespero crescia. O encapuzado havia desaparecido na confusão. E o homem da mansão, antes autoritário, agora parecia visivelmente abalado, como se a explosão tivesse abalado suas próprias verdades. Precisamos ir, agora! Gritou Maria, tentando levantar Ana. Mas a ferida tornava tudo mais difícil. A pressão no ar ficava insuportável e as pessoas começaram a correr em direções diferentes, perdendo o controle da situação. Ricardo olhou para Ana, que estava em estado de choque. Ana, sua família, você precisa saber a verdade! Antes que ele pudesse completar, o homem da mansão fez um gesto de súbita raiva. Cale-se! Não é hora para isso! Com isso, ele se virou e fugiu em meio à fumaça. O que você sabe? Ana implorou, olhando nos olhos de Ricardo. A sensação de que tudo o que ela conhecia estava desmoronando a atingia como um tsunami, arrastando suas certezas. Antes que ele pudesse responder, uma voz familiar ecoou do meio da multidão. Ana! É verdade! Era o pai de Ana! A imagem dele atravessando a poeira e o pânico a fez tremer. Você precisa saber a verdade, minha filha. O pai de Ana nunca falara sobre o passado. Era um tabu, um mistério. O que está acontecendo? A pergunta saiu quase como um sussurro. E enquanto ele caminhava, algo lhe chamou a atenção. Ele olhou para o casal que se dizia irmãos de Ana, e a expressão em seu rosto, uma mistura de medo e raiva, foi mais esclarecedora que palavras. A verdade está prestes a surgir, e você não tem ideia do que realmente está em jogo. Ele olhou para Lana profundamente, e tudo o que ela conhecia agora estava prestes a mudar. Uma nova onda de desespero tomou conta dela. Os segredos de sua família, aqueles que haviam sido enterrados há muito tempo, estavam à beira de serem revelados. Mas seria mais do que ela estava pronta para lidar? O que mais estava escondido nas sombras? Ana estava paralisada. O rosto do pai, que ela pensou que nunca mais viria, estava agora a poucos passos dela. Ele parecia mais velho, preocupado, mas os olhos ainda eram os mesmos. Você precisa saber a verdade, minha filha. Papai, o que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro, o peito dela apertado de ansiedade. O homem da mansão olhou rapidamente para o pai de Ana e a tensão era palpável. Ao redor, a multidão sussurrava, algumas pessoas fazendo murmúrios confusos, enquanto a sirene da polícia ecoava ao fundo. E naquele caos, os irmãos de Ana olhavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Você tem que ouvir o que seu pai tem a dizer, disse a mulher, quase como um pedido desesperado. A verdade importa agora mais do que nunca. Silêncio! Gritou o homem encapuzado, apontando para a multidão. Seu tom era ameaçador. Ninguém está pronto para essa revelação.
Ele parecia tomado por uma fervorosa determinação, como se estivesse protegendo algo obscuro. Era uma fúria reprimida que poderia explodir a qualquer momento. Mas então um estrondo ressoou ao fundo, como um trovão. Era a porta da mansão que se abria lentamente. Ana sentiu um frio percorrer-se espinha. Algo estava prestes a acontecer. Ao longe, ela viu uma nova figura emergir da escuridão. Um homem alto e imponente, com uma expressão séria, avançou rapidamente. Assim que ele se aproximou, a multidão ficou em silêncio. O novo personagem tinha um ar familiar, mas Ana não conseguia identificar de onde conhecia. Ele parou ao lado do pai de Ana e esta sentiu seu coração disparar. É hora de acabar com isso, o homem começou, a voz grave ecoando na noite. Ana, você não pode ignorar suas raízes. Você precisa saber o que realmente aconteceu. E então, diante de todos, ele revelou um envelope grosso, coberto de poeira. Aqui estão os documentos que mudam tudo. Eles provam que você não é apenas uma filha comum, mas parte de algo muito maior. Ele declarou, estendendo o documento em direção a Ana. Do que você está falando? Ana perguntou, a confusão misturada à expectativa. O que há de tão importante naquele envelope? Enquanto Ana falava, a atmosfera ao redor deles começou a se agitar. O homem da mansão olhava para todos com desdém, como se estivesse rindo silenciosamente da confusão. Ele tinha um ar de superioridade, mas era algo mais. Um segredo profundo e devastador. Não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. O encapuzado gritou. A sua voz agora soava insegura. Antes que pudesse dizer mais, o homem imponente passou pelas barreiras, suas mãos segurando o envelope. A verdade é que a sua linhagem está ligada à história da mansão. Você pode ter um poder que nem imagina. Ana sentiu um frio na barriga. Ser parte de algo grande? O que isso significava? Mas antes que pudesse pensar, o homem da mansão soltou uma risada sarcástica. E o que você fará com essa verdade? Mudar o passado? Não é tão simples. A história se refaz e se destrói, e você ainda precisa pagar um preço. De repente, tudo mudou. O pai de Ana avançou, a expressão dele cheia de horror. Pare! Você não pode fazer isso! E então, como se tempo estivesse congelado, o homem imponente se virou, abrindo o envelope. Um brilho ofuscante emanou dele. Algo poderoso. Ana ficou atenta, seus sentidos à flor da pele. Quando a luz se dissipou, Ana não podia acreditar na visão diante de si. Os irmãos, o homem que parecia conhecer tudo, todos foram lançados para trás como se uma onda os tivesse atingido, caindo e se debatendo. Ana! Ricardo gritou, enquanto ela olhava, em choque, para o envelope que agora estava nas mãos do homem da mansão. O que foi isso? Uma explosão de informações, segredos se fragmentando, um mistério pairando no ar. E então, com um olhar profundo, a mulher que afirmava ser sua irmã murmurou: a verdade é mais sombria do que você imagina, e ao aceitá-la, você pode perder mais do que ganhou. As palavras dela pairavam, e a consciência de Ana começou a moldar-se em novas direções. Todos estavam se separando, e o terror no olhar de seu pai refletia a gravidade da situação. O que mais estava oculto? O que a verdade poderia revelar sobre as suas raízes? E a conexão que ligava todas aquelas pessoas? A cada segundo o mistério se tornava mais denso. O peso das revelações
pairando como sombra sobre suas cabeças. Ana sentia seu coração acelerar. Havia um novo caos à sua porta e uma tempestade de desgraças prestes a ser desatada. A verdade estava mais perto do que nunca, mas o que ela realmente significava para todos? Então, no meio do tumulto, um grito rasgou a noite. Ela precisa saber! E tudo desmoronou em um fio de suspense. A escuridão, agora palpável, cercava Ana e as perguntas ecoavam, deixando um vazio que clamava por respostas. Ana estava no centro do caos. Seu coração compassava em um ritmo frenético. Olhando para o envelope, viu a luz ofuscante mergulhar aqueles ao seu redor em um estado de choque. O homem da mansão disparou um olhar fulminante para o novo arrivista, que ainda tentava se manter em pé. A raiva e a ambição estavam claramente marcadas em seu rosto. A verdade precisa ser revelada, ele repetiu. Era uma declaração firme e inabalável. Mas o que ninguém esperava era o que veio a seguir. Antes que Ana pudesse processar, o clima em torno deles mudou abruptamente. Um baque ressoou da porta principal. Mentes confusas olhavam como o chão do lugar parecia tremer, como se a própria mansão estivesse viva, prestes a desabar. E então tudo aconteceu de uma vez. Uma grande pintura na parede se desprendeu com um estrondo, revelando uma passagem secreta. Os olhos de todos se viraram, paralisados entre a curiosidade e o pavor. Era um buraco escuro, profundo, que parecia sussurrar promessas de segredos abismais. Não! A mulher que se dizia irmã de Ana gritou, tentando impedir que a curiosidade dos presentes os arrastasse naquela direção. Mas suas palavras se perderam no eco daquelas paredes. Ana sentiu uma força irresistível tomando conta dela. Sem pensar, deu um passo à frente e antes que percebesse, já estava atravessando aquele portal misterioso. A luz atrás dela parecia apagar-se, enquanto o mundo exterior se distanciava. Dentro da passagem, tudo era sombrio e frio. Mas algo não estava certo. À medida que as sombras dançavam ao seu redor, uma voz familiar a chamou. Ana, vem aqui! O eco estava disfarçado de um sussurro suave, mas havia algo de ameaçador. Em um instante, ela se virou e sua mente girou. Aquela voz era a de sua mãe, que ela pensava estar morta. Mãe! A palavra saiu como um sussurro trêmulo. A passagem revelou uma nova sala, iluminada por uma luz suave, emanava de uma porta entreaberta. E no centro estava ela, a mulher que Ana não via desde a infância. Mas a cena não era a que ela esperava. Sua mãe estava deitada, com uma expressão de dor. E ao lado dela, com um sorriso triste e derrotado, estava o homem da mansão, que agora parecia mais do que nunca um adversário. Ana sentiu a raiva brotar em seu interior, querendo saber como aquele homem poderia estar ali. Por que você trouxe-me aqui? Ela gritou, suas emoções girando como uma tempestade. O que você fez com minha mãe? Ela estava apenas tentando proteger você, o homem respondeu. Mas suas palavras não soaram como defesa. Pareciam uma desculpa, um aviso. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Você precisaria saber a verdade. E nesse instante, como um estalo de energia pulverizando as sombras, a mulher que se parecia com Ana levantou a cabeça, seus olhos cheios de algo que Ana não conseguia decifrar. Você sempre foi especial, filha.
Mas existe um preço a pagar por essa verdade. E você não sabe o que isso realmente significa. Ana sentiu o chão tremer novamente. Desta vez, uma sensação de possibilidade e terror misturados. Olhando para seu pai, que tentava entrar na sala, ela percebeu que ele não era o homem que pensava conhecer. Você também sabia? Gritou Ana, enquanto a revelação ecoava. Você me escondeu isso. Todos vocês. Os rostos ao redor dela mostravam confusão, mas também algo mais profundo, medo. No olho do furacão, as tensões aumentavam. O homem encapuzado apareceu, voando pela passagem com um brilho malicioso nos olhos. Você não tem ideia de quem você realmente é, Ana. E a verdade pode custar a todos nós. E antes que ela pudesse responder, o teto começou a se desmoronar. O pavor tomou seu coração. Que segredos estavam prestes a se revelar? A passagem estava sendo engolida por trevas e a única coisa que restava era a chama da verdade que poderia mudar tudo. A mãe laudou com um grito e Ana, sem querer, percebeu que a linha que ligava seu destino ao mundo estava prestes a se romper. O que tudo isso significava? E qual seria o custo por saber quem realmente era? As perguntas ecoaram enquanto a escuridão a consumia. Ana estava no centro do caos, seu coração compassando em um ritmo frenético. Olhando para o envelope, viu a luz ofuscante mergulhar aqueles ao seu redor em um estado de choque. O homem da mansão disparou um olhar fulminante para o novo à revista, que ainda tentava se manter em pé. A raiva e a ambição estavam claramente marcadas em seu rosto. A verdade precisa ser revelada, ele repetiu. Era uma declaração firme e inabalável. Mas o que ninguém esperava era o que veio a seguir. Antes que Ana pudesse processar, o clima ao redor deles mudou abruptamente. Um baque ressoou da porta principal. As mentes confusas olhavam como o chão do lugar parecia tremer, como se a própria mansão estivesse viva, prestes a desabar. E então tudo aconteceu de uma vez. Uma grande pintura na parede se desprendeu com um estrondo, revelando uma passagem secreta. Os olhos de todos se viraram, paralisados entre a curiosidade e o pavor, tentando impedir que a curiosidade dos presentes os arrastasse naquela direção. Mas suas palavras se perderam no eco das paredes. Ana sentiu uma força irresistível tomando conta dela. Sem pensar, deu um passo à frente e antes que percebesse, já estava atravessando aquele portal misterioso. A luz atrás dela parecia apagar-se, enquanto o mundo exterior se distanciava. Dentro da passagem, tudo era sombrio e frio. Mas algo não estava certo. À medida que as sombras dançavam ao seu redor, uma voz familiar a chamou. Ana, vem aqui! Foi disfarçado de um sussurro suave, mas havia algo de ameaçador. Em um instante, ela se virou e sua mente girou. Aquela voz era de sua mãe, que a pensava estar morta. Mãe? A palavra saiu como um sussurro trêmulo. A passagem revelou uma nova sala, iluminada por uma luz suave que emanava de uma porta entreaberta. E no centro estava ela, a mulher que Ana não via desde a infância. Mas a cena não era a que ela esperava. Sua mãe estava deitada, com uma expressão de dor. E ao lado dela, com um sorriso triste e derrotado, estava o homem da mansão, que agora parecia mais do que nunca um adversário. Ana sentiu a raiva brotar em seu interior, querendo saber como aquele homem poderia estar ali. "Por que você trouxe-me aqui?" ela gritou,
suas emoções girando como uma tempestade. O que você fez com minha mãe? Ela estava apenas tentando proteger você. O homem respondeu, mas suas palavras não soaram como defesa. Pareciam uma desculpa, um aviso. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Você precisaria saber a verdade. E nesse instante, como um estalo de energia pulverizando as sombras, a mulher que se parecia com Ana levantou a cabeça. Seus olhos cheios de algo que Ana não conseguia decifrar. Você sempre foi especial, filha, mas existe um preço a pagar por essa verdade. E você não sabe o que isso realmente significa. Ana sentiu o chão tremer novamente. Olhando para seu pai, que tentava entrar na sala, ela percebeu que ele não era o homem que pensava conhecer. Você também sabia! Gritou Ana enquanto a revelação ecoava. Você me escondeu isso! Todos vocês! Os rostos ao redor dela mostravam confusão, mas também algo mais profundo: medo. No olho do furacão, as tensões aumentavam. O homem encapuzado apareceu, voando pela passagem com um brilho malicioso nos olhos. Você não tem ideia de quem você realmente é, Ana. E a verdade pode custar a todos nós. Então tudo ficou escuro. Um estrondo quebrou o silêncio e as paredes da mansão começaram a rachar. O teto desabou em uma série de estalos ensurdecedores. Ana, presa entre o medo e a curiosidade, sentiu seu coração parar de repente. De repente, uma luz intensa iluminou a sala, revelando uma figura imponente na porta. Um homem que, com apenas um olhar, fez o coração de Ana acelerar. Ele era igual a ela, e a inquietante semelhança fez seu estômago embrulhar. Ana! Ele gritou, seu tom cheio de urgência. Você não pode ignorar o que está prestes a ser revelado. O tempo acabou! Sentiu seu mundo desmoronar em suas mãos. O terror e a confusão ficaram cômodos do novo começo. Assim que o homem se aproximou, as conexões se revelaram com uma intensidade avassaladora. Eu sou seu verdadeiro pai. E com essas palavras, tudo virou do avesso. As mentiras, as verdades ocultas e os segredos empoeirados desabaram, revelando um legado que ninguém estava preparado para enfrentar. Qual seria o custo de saber quem ela realmente era? A escuridão a cercava, e Ana sentiu que seu destino começava a se desdobrar em algo grandioso e catastrófico, deixá-la com a única pergunta na mente: o que vem a seguir? Ana estava travada, os olhos arregalados em direção ao homem que se dizia seu verdadeiro pai. Era uma revelação que balançava o chão sob seus pés. Não. Não pode ser verdade! Seus lábios mal conseguiam formar as palavras, como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Cada batida de seu coração ressoava como um tambor, reverberando a tensão no ar. Você precisa acreditar em mim. Ele implorou, a urgência clara em sua voz. Nos esconderijos de nossa família, muitos segredos foram enterrados, e você está no centro de tudo isso. Do outro lado, o homem da mansão olhava com desprezo, seus olhos brilhando de uma forma que fazia Ana se sentir pequena. O que você realmente sabe sobre a sua linhagem, Ana? Perguntou ele, a voz soando como um veneno. A verdade não é algo que você pode facilmente engolir. O clima na sala estava pesando cada vez mais. As sombras dançavam nas paredes, como se a própria mansão estivesse viva e testemunhasse a guerra que se desenrolava. Chega de jogos! Gritou a mulher que se apresentou como irmã. Precisamos unir forças. É a única chance de sobreviver a tudo isso.
Ana olhou para os rostos confusos de todos. Ricardo estava paralisado, a expressão em seu rosto misturando incredulidade e dor. O pai dela, próximo da entrada, parecia em conflito entre a vontade de protegê-la e a necessidade de revelar a verdade. A verdade damos aos outros, Ana, ele disse, seus olhos sombrios. Você não pode se refugiar na ignorância. Mas enquanto as palavras pairavam no ar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo fez com que as paredes tremessem novamente. A casa começou a ranger como se estivesse se contorcendo de dor. E então, um grito aterrorizante cortou a tensão. "Cuidado!" alguém gritou. Ana virou-se rapidamente e, em um movimento abrupto, a porta da sala se abriu com força. Uma figura encapuzada entrou, segurando uma cápsula brilhante nas mãos. O brilho refletiu em todas as faces, iluminando os rostos horrorizados ao redor. A verdade não é para todos. Em um instante, a intenção do encapuzado se tornou clara. Ele arremessou a cápsula no chão. Uma explosão de luz e uma onda de energia oscilaram pela sala, fazendo todos perderem o equilíbrio. Ana se sentiu como se estivesse sendo puxada para um redemoinho. E então, a revelação. No seu corpo, uma onda de dor e um grito sufocado. Ela olhou para as mãos e viu que o brilho a envolvia, como se algo dentro dela estivesse despertando. "O que está acontecendo?" balbuciou, a dor crescendo. Mas, ao mesmo tempo, a conexão com os outros a fez perceber. Os irmãos, o pai e todos os que estavam ali. Eles refletiam uma parte dela, uma essência que agora começava a emergir. "Vocês não podem deixar ela controlar isso!" O homem da mansão gritou. Mas a luz parecia fortalecê-la. E naquele momento, tudo mudou. Com um estalo, a cápsula se abriu e, ao invés de destruição, uma energia pulsante começou a fluir, revelando memórias e visões. Flashbacks de uma vida que Ana nunca viveu se desenrolaram. A guerra da família, rituais antigos, legados. Revelações devastadoras começaram a se formar como um quebra-cabeça, cada peça se conectando, peças que a deixavam sem ar. "Ana!" gritaram todos, mas as imagens a consumiam. Ela viu seus pais, suas raivas, seus amores, suas traições. E mais surpreendente ainda, ela percebeu que o homem da mansão não era apenas um adversário. Ele era parte dela, um antepassado diretamente conectado ao seu poder crescente. Numa fração de segundo, cada relacionamento que Ana conhecia estava mudando. Você é a chave, Ana. O poder que você tem é o que todos querem. Sua mãe sussurrou, seu rosto finalmente revelado através da luz. Mas cuidado! Há aqueles que não querem que você descubra a verdade. Ana sentiu o mundo desmoronar novamente. Conexões se desfaziam enquanto percebia o que realmente significava ser quem ela era. As ramificações disso eram vastas, perigosas, e com a revelação do encapuzado, um novo pavor se instalou. Os olhos de Ricardo estavam fixos nela, cheios de desespero e confusão. "O que isso significa para nós? Para todos nós?" Sua voz tremeu, refletindo como um eco. Ana sabia que a resposta ainda permaneceu nas sombras. E assim, naquele instante turbulento, o que antes parecia claro, agora era um mar de incertezas. A verdade dela estava se desdobrando, revelando um caminho repleto de mistérios e perigos. Eu não sei o que vem agora", murmurou Ana, enquanto a luz envolvia tudo, a incerteza crescendo.
Ah! Ecoando no fundo, a pergunta pairava: até onde ela iria para descobrir a verdade? E qual seria o preço disso? O destino a aguardava e o que viria a seguir mudaria tudo, de novo. O caos tomou conta da sala. Ana sentiu a luz pulsante se intensificar, enquanto o encapuzado se movia freneticamente, o olhar fixo na cápsula que agora brilhava nas mãos dela. Você não sabe o que está fazendo! Sua voz ecoava, cheia de desespero. Eu sei! Gritou em resposta. Eu sou a chave! Eu sou a única que pode unir tudo isso! A verdade a consumia, e com cada palavra ela sentia suas energias se entrelaçando. Os rostos dos irmãos, do pai e até do homem da mansão estavam refletindo medo e admiração. O que havia nele que agora se revelava? As paredes da mansão pareciam tremer, testemunhas de um confronto ancestral. A escolha é sua, Ana! Disse a mulher que se dizia sua irmã, a sinceridade nos olhos. Você pode usar esse poder ou deixá-lo escapar. Ana olhou ao redor, a confusão misturando-se com a determinação. O destino da família e o legado que sempre foram fardo agora se apresentava como uma oportunidade de redenção. As vozes, as memórias, tudo culminava em um único momento, a decisão de um futuro. Então, com um movimento abrupto, ela ergueu a cápsula acima de sua cabeça. Chega! Eu não vou deixar que o passado nos defina! Gritou, e ao fazer isso, uma onda de luz irrompeu de suas mãos, envolvendo todos em uma energia vibrante. O encapuzado hesitou, a expressão de desprezo dando lugar ao choque. Não! Não! A voz dele soou impotente, e em meio à luz, suas sombras começaram a se desvanecer. O homem da mansão, no entanto, não se abalou, seus olhos fixos na cena com um sorriso malicioso. Você ainda não entendeu, Ana. A verdade pode libertar, mas também pode destruir. A luz cresceu ainda mais. E Ana sentiu que poderia moldar o que estava por vir. Eu escolho a liberdade. As palavras saíram como um grito que ecoou pela mansão. Em um instante, a luz se expandiu, iluminando o que parecia uma eternidade de sombras, revelando momentos do passado, os erros, as vitórias, toda a dor que precedeu aquela noite. Ricardo olhou para Ana, a emoção gravada em seu rosto. Nós estamos com você. Ele assegurou firmemente, e os irmãos de Ana uniram-se a eles, formando um círculo de apoio. Juntos podemos enfrentar isso. Ana respirou fundo e, antes que pudesse hesitar, lançou a luz em direção ao teto, onde a energia se fundiu em um brilho ofuscante. De repente, a mansão começou a se transformar. As paredes se aquietaram, as ameaças se dissiparam, enquanto o peso do passado começava a ser reescrito. Então, em um ato de coragem, aplaudido por sussurros de alívio, ela se voltou para o encapuzado. A verdade não tem que ser um fardo. Ela pode libertar. E com ousadia, ela lançou a energia na direção dele. Em um brilho ofuscante, a figura do encapuzado deslizou para fora da cena, deixando apenas o eco de sua ameaça. Quando a luz finalmente se dissipou, Ana e os outros estavam de pé, ofegantes, mas livres. O homem da mansão desapareceu na confusão e o peso da noite recuou. Está tudo acabado! Sussurrou seu pai, lágrimas nos olhos. Vocês fizeram o impossível acontecer. Então a mulher que se dizia irmã aproximou-se de Ana, um sorriso no rosto. Finalmente somos uma família. E ao compartilhar esse momento, o que antes eram estranhos, agora eram laços e promessas renovadas. Mas, no fundo, Ana sabia que essa batalha estava apenas começando.
O passado não se apagaria tão facilmente. E a verdadeira história da sua linhagem ainda precisava ser desenterrada. Ela olhou para os rostos ao seu redor e, embora houvesse esperança, novas dúvidas flutuavam no ar. Nós teremos que entender tudo isso, disse ela, a determinação transparecendo. E, enquanto todos concordavam, uma sensação de que algo novo estava prestes a começar se instaurou. O futuro estava perto, repleto de possibilidades. E com isso, a história que começou como um simples passeio se transformou em um legado de coragem e descoberta. E agora, antes que tudo se esvazie, preciso contar uma coisa incrível para você. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.